Feliz Halloween, Ares! Como é que vocês estão? Como é que estão passando aí o mês de outubro? Eu espero que bem, eu espero que as coisas estejam fluindo para vocês aí. Para quem caiu de paraquedas nesse canal e não me conhece, meu nome é Carol, esse é o canal Terapeuta Libriana e eu venho hoje com as tiragens para novembro de 2022 para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Áries, né? Tô fazendo essa tiragem agora no finalzinho do mês de outubro, então a gente já tá na vibe aí do Halloween. Me contem aí nos comentários se vocês gostam dessa época do ano. Pra mim é a minha favorita. Bora lá, bora começar? Então, vou começar tirando uma cartinha aqui do Oráculo das Intenções. Depois a gente vem na sequência com o tarô. E lá no final do vídeo a gente tira uma cartinha do Oráculo da Lua. Então, novembro de 2022 para o signo de Áries. Mensagem para o signo de Áries, novembro de 2022. Opa! Virou uma cartinha aqui. Coragem. Nos momentos de tempestade, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. Muito linda essa carta. Pena que não vai focar, mas é muito linda. Então, mensagem, palavra do mês aí para os arianos é coragem. Bora entender como vai ser o mês de novembro aí, né? Para os arianos. Penúltimo mês do ano. Finalzinho de ano, né? Então, bora lá. Vou baralhar primeiro, né? Porque tá caindo muita carta. Então, novembro de 2022, signo de Áries. Sol, Lua ou Ascendente. Signo de Áries. Hoje é dia 24 de outubro, né? O dia que eu estou gravando o vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir subir ele hoje. Mas hoje é dia 24. Amanhã, dia 25, a gente tem um evento importante astrologicamente, que é um eclipse solar. E esse eclipse solar ele vai trazer muita coisa que estava escondida à tona, tá? Eu não vou me aprofundar nesse sentido, até porque eu não sou astróloga de formação, né? Eu estudo, mas não sou astróloga, então pesquisem aqui no próprio YouTube, tem vários vídeos falando sobre o tema. É muito importante, até para vocês entenderem as energias que estão por vir aí. Então, essas energias do eclipse, geralmente, elas já começam a se fazer sentir um mês antes, né? E elas duram por 6 meses. Então, procurem, pesquisem, porque amanhã é um dia muito importante. Astrologicamente, vai interferir muita coisa aí. Então, aqui a gente já tem 9 de copas, os amantes, a hierofante, novembro de 2022, signo de Áries. Rei de paus. Quatro de pentáculos, ele tinha que vir mesmo, ele tinha caído logo no começo, que eu falei que eu ia baralhar mais, ele tinha caído na mesa. Então, ele precisava vir. 3 de pentáculos. Quatro de espadas.
6 de pentáculos. Eu sempre confundo com 7. A eremita. Caíram muitas, não vou aceitar. A eremita. Novembro de 2022 para o signo de Áries. Rainha de Pentáculos. 9 de espadas. A Imperatriz. Vou arrumar aqui a mesa, a gente já entende. Ó, fundo do deck a gente tem a Roda da Fortuna, Áries. Deixa eu arrumar a mesa aqui. E a gente já começa a entender toda essa energia aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque esse microfone meu direto dá um probleminha. Então, bora lá. O jogo de vocês começa com um 9 de copas. Então, o início do mês de vocês, a síntese do início do mês de vocês que eu vejo muito claro aqui, com a sequência de cartas que saíram, é que vocês vão estar vão estar mais tranquilos com relação a escolhas que vocês tenham que fazer, tá? Vocês vão estar se planejando muito bem, então vocês vão estar com essa essência de se planejar, né? Ou pelo menos um conselho que as cartas aqui dão nesse início do mês é: se planejem com relação às escolhas, mas assim, é muito tranquilo. Eu acredito aqui que não é nem muito conselho para se planejar, é mais que falando mesmo que as escolhas que vocês fizerem no começo do mês, vocês vão estar tranquilos, sabe? Vocês vão estar buscando equilíbrio nessas escolhas, vocês vão estar conseguindo meditar com relação ao que você precisa decidir, fazer, escolher, enfim. É um começo de mês tranquilo para os arianos nesse sentido, tá? Acredito que muitos de vocês aí pode ter aí algum tipo de... Eu falo escolha porque para mim parece muito claro aqui vocês tendo que fazer uma escolha, escolhendo algo, né? E o 9 de copas ele fala de tranquilidade. Vocês vão ficar tranquilos aí com as escolhas que vocês têm que fazer. Não vai ser nada que vai tirar o sossego de vocês. Para alguns aqui, para alguns aqui pode ter relação com relacionamentos, tá? Com uniões e parcerias, né? A gente tem na sequência a carta dos amantes, que é uma carta que fala de escolhas, mas também fala de união, de parceria, tá? Essa carta aqui ela fala de escolher, de ter a possibilidade de fazer uma escolha. Mas ela fala de união e parceria. Então, para alguns de vocês, essas escolhas vêm através de relacionamentos. Talvez vocês se decidindo por encarar um novo relacionamento, né? Às vezes vocês estavam aí com dúvidas se deveriam seguir adiante com o relacionamento, enfim. O início do mês é um início de mês tranquilo e vocês fazendo boas escolhas, né? Mantendo o equilíbrio. A carta da sequência, a gente tem a Hierofante, né? Que é uma carta que fala de sabedoria e fala de espiritualidade, tá? A Hierofante é uma carta que fala de disciplina, fala de buscar o conhecimento, né? Buscar a sabedoria, mas ela também fala de conexão com a espiritualidade
E equilíbrio também, né? De buscar, como que eu posso explicar? Meditação, de buscar meditar e se manter em equilíbrio com a espiritualidade. Então a gente tem ambas as duas cartas que têm assim a mesma vibe. Essa aqui é de tranquilidade, essa aqui pedindo meditação, paz, mostrando que vocês vão estar em paz. Pede para vocês buscarem a espiritualidade no começo do mês. Então assim, seja lá qual for a escolha que vocês tenham que fazer no início do mês, Áries, faça com calma, faça com tranquilidade, meditem sobre o assunto, analisem todos os caminhos, os prós, os contras, qual caminho vocês vão seguir e planejem-se, né? Se vocês vão... eu não sei aqui para mim não deixa muito claro qual é a escolha, né? Eu falei que pode ser relacionamento por ter a carta dos amantes, mas pode ser em outras áreas, então adapte a situação aí para vocês, mas amizades, né? Se você tava meio sem saber se aquela pessoa era bacana ou não, né? Era um amigo leal ou não, e aí você precisa meditar e entender a situação e escolher se você quer, né? Às vezes você, enfim, brigou com algum amigo, enfim. Adaptem para a situação de vocês. Trabalho, às vezes aparece uma nova oportunidade de trabalho, uma nova proposta de trabalho, e aí vocês ficam naquela... Tenho que fazer uma escolha, vou, não vou, fico onde eu tô, vou pro novo. E aqui o jogo fala de vocês fazendo escolhas muito acertadas e com tranquilidade. Não vai ser nada que vai... Eu sinto aqui que vocês vão estar no começo do mês muito convictos daquilo que vocês querem e muito assertivos, né? Então vocês vão estar tranquilos com as decisões que vocês tomarem logo no começo do mês e vocês vão estar planejando bastante. Vocês vão estar tranquilos porque vocês têm planejamento. Vocês têm uma meta, um planejamento para fazer as coisas funcionarem. Certo, Áries? Deixa eu tomar uma aguinha. Do começo para o meio do mês, o que eu sinto aqui? O que vem muito claro para mim? No meio do mês, por algum motivo, vocês vão entrar numa vibe de não querer aceitar ajuda de outras pessoas. É estranho, porque assim, aqui praticamente no centro do jogo de vocês tem a carta do 3 de Pentáculos que fala de parceria, de união, de trabalhar em grupo, de duas cabeças pensam melhor do que uma, sabe? Então, de aceitar ajuda, né? Para resolver problemas, enfim, para seguir adiante. Então, para muitos aqui, o que acontece? Eu sinto, vocês começam, nesse meio do mês, vocês vão começar com uma energia de não quero dividir minhas ideias, não quero dividir meu espaço. Essa carta aqui, ela fala de o 4 de Pentáculos, ele fala de um sentimento de avareza, fala de um sentimento de escassez, de ficar guardando com medo do futuro, mas ele nessa jogada daqui eu sinto que é como se vocês não quisessem dividir, sabe, o espaço de vocês, que vocês estivessem receosos em se abrir para que outras pessoas possam te ajudar. Alguns arianos aí vão estar cheios de problemas, principalmente no trabalho, para resolver, e acham que vão dar conta sozinho e não querem que outras pessoas participem, não se abrem, sabe? Não pedem ajuda e não querem se abrir para que outras pessoas entrem, sabe? Para que outras pessoas te ajudem. E o jogo fala claramente que vocês precisam se abrir para receber outras pessoas, sabe? Receber ajuda e precisar de ajuda e pedir ajuda não é defeito, não é ruim, sabe? Defeito é você
ter o orgulho de não querer pedir ajuda porque você acha que você dá conta de fazer tudo sozinho e se sobrecarregar por capricho, por ego, sabe? Então não é feio, Ares, não é feio pedir ajuda, não é feio você entender que você tem um limite. Você é um ser humano e você tem um limite. Você não consegue fazer tudo sozinho, tá? Então essas duas cartas aqui, elas me dão esse sentido pra coisa, sabe? Que vocês vão estar aqui se fechando, vocês precisam de ajuda, vocês estão sobrecarregados, mas vocês não querem receber ajuda, não querem pedir ajuda ou estão se fechando para novas ideias, sabe? Então, no mês de novembro, Ares, não deixa que isso aconteça, principalmente do começo para o meio do mês. Quando você estiver lá com muita tarefa, muita coisa para fazer no trabalho, aprenda a delegar, sabe, funções. Se você tem uma empresa, ou se você trabalha em equipe, tem uma equipe e você tem uma posição de destaque nessa equipe, de liderança, aprenda a delegar funções, sabe? Não tenta abraçar o mundo, fazer tudo sozinho, porque não vai funcionar, entendeu? As coisas, elas vão funcionar no mês de novembro com união, com parceria, tá? Inclusive, a gente tem uma carta que eu falei aqui, que é a carta dos amantes, que fala de união e fala de parceria também. Então, se abram, principalmente na parte do trabalho, né, de vocês, se abram para receber ajuda. Não fiquem nessa energia aqui do 4 de Pentáculos, que é uma energia de se fechar, sabe? De não vou me abrir, não vou pedir ajuda, não quero ajuda de ninguém, eu gosto de trabalhar sozinho e não quero, sabe? Não entra nessa vibe aqui. Porque se você entrar nessa vibe aqui e não aceitar essa ajuda que vem para você, para novas ideias e para fazer as coisas acontecerem, você vai entrar num período de estagnação. Você vai ficar ali, sabe aquela inércia que você não consegue. Eu sinto aqui, bem claro que veio para mim aqui agora. É como se você tivesse que resolver um problema ou criar algo para a empresa, para o seu trabalho, resolver um pepino muito grande que você não consegue ver solução para aquilo, você já quebrou a cabeça de todas as formas possíveis, você sai do trabalho, mas você continua pensando naquilo, porque aquilo não está funcionando, que as coisas não estão andando e que você precisa resolver o problema, mas não está indo. E aí, eis que você tem pessoas à sua volta que podem contribuir, dando ideias, né? Falando, e se você fizer assim, né? Te mostrando outras alternativas, outros caminhos, mas você se fecha e não aceita pedir opinião dos outros ou receber ideias dos outros. Eu sinto muito isso aqui, Ares. E se vocês se manterem nesse posicionamento de se fechar e não receber ajuda dos outros, né? Não se abrir para novas ideias e para pedir ajuda e para compartilhar os seus problemas para ter uma solução, vocês vão ficar estagnados, vocês vão ficar ali, o negócio não vai andar. Então, lá no meio do mês, se você tiver algo para resolver, eu falo aqui no trabalho porque saiu bastante carta de pentáculos, mas, né, do naipe que fala do material, mas em qualquer situação, se você tem algum problema para resolver lá no meio do mês, busque ajuda, sabe? Não tenta resolver tudo sozinho e sozinha por puro ego, puro capricho de dizer que você é o bom e que você consegue se virar sozinho e que você não precisa de ninguém, tá? Acho que deu para se entender, né? Lá do começo, do meio pro final do mês, a gente ainda tem essa energia meio complicada de vocês querendo se fechar. Ares, por que vocês estão se fechando? O que tá incomodando vocês, sabe? O que não tá batendo na vida de vocês? Porque assim,
do meio pro final do jogo, a gente começa aqui com a carta da Eremita. A carta da Eremita não é uma carta ruim, mas é uma carta que fala de reclusão, de se afastar, de se colocar de fora da situação, de olhar por uma outra perspectiva, de fora, né? Olhar a situação de fora, de buscar as respostas dentro de si, de simplesmente se afastar. Então, assim, de duas uma, tá? Olhando aqui, de duas uma. Ou vocês não vão aceitar esse conselho que saiu aqui no meio do mês e não vão querer, de fato, receber nenhuma ajuda e vão se sobrecarregar e vão chegar no seu limite e vão ir pro final do mês lá com uma carga emocional, mental, física muito pesada, e aí o seu corpo não vai aguentar e aí você vai precisar se afastar, porque a sua saúde ela não vai suportar tanta pressão, e aí essa carta do eremita aqui, ela pode ser essa reclusão, e pode ser uma reclusão forçada nesse sentido, porque vocês não aceitaram essa ajuda. E outra forma da gente ver isso, se vocês aprenderem aqui a aceitar novas ideias, trabalhar em equipe, receber ajuda, né? A gente tem aqui um 6 de pentáculos que também fala de generosidade, de ajudar os outros, de receber essa ajuda. E aí vamos pôr que então vocês aprenderam aqui, né? Agora que a gente está sabendo dessa energia, vocês se abrem para receber ajuda. E aí, pelo fato de vocês conseguirem se abrir para receber ajuda, vocês conseguem se livrar de uma carga, de um peso, né? Que estava sobrecarregando vocês. Então vocês conseguem aliviar a carga, porque vocês começam a delegar funções, começam a distribuir os problemas, e aí fica mais leve de se carregar, e aí vocês conseguem de fato sair um pouco de fora daquilo, porque o que eu sinto aqui com essa energia é que vocês de fato estão sobrecarregados com algo que vocês estão levando para casa, sabe, trabalho para casa, que vocês chegam em casa e ao invés de vocês conseguirem descansar para o próximo dia, vocês ficam martelando aquele assunto, pensando em como fazer, o que você vai fazer, enfim. Então eu sinto que se vocês conseguirem de fato distribuir esses problemas que te afligem, que você leva para casa, você consegue sair um pouquinho de campo, sair um pouco da situação, e você consegue ficar mais tranquila e tranquilo para olhar outras visões de mundo, outras formas de resolver problemas. Então essa carta ela traz esses dois pontos de vista. Então cabe a você escolher, sabe? Se você escolher não aceitar ajuda, isso aqui aponta que seu corpo vai te fazer parar, sabe? Vai te colocar de canto, sabe? Seu corpo vai sobrecarregar, e aí é quando você fica doente, né? Vem aquele resfriado que te deixa de cama porque vem forte, dores, né, no corpo, musculares, que você não consegue sair de casa, enfim. E aí essa reclusão ela vem forçada. Caso você aceite o conselho aqui do tarô e aprenda a usar, né, delegar a função e a dividir os seus problemas com outras pessoas e ter novas ideias, essa carta aqui ela vem como uma bênção, ela vem mostrando vocês conseguindo parar, sabe? Parar para meditar, respirar e olhar para as respostas, porque muitas das respostas que vocês precisam, muitos dos problemas que vocês têm, as respostas já existem, vocês já sabem, mas vocês estão tão aficionados com aquilo que vocês não conseguem ver. E aí quando vocês começam a distribuir a montoeira de coisa,
vocês conseguem parar e meditar sobre os próximos capítulos que virão, tá? O final do mês é um final de mês que vem fala muito de abundância, tá? Ele vem muito abundante e muito fértil para vocês. A gente tem uma rainha de ouros aqui, que é uma rainha próspera, é uma rainha poderosa, de sucesso, né? Ela tem aqui o tesouro dela e ela tá tranquila, ela protege, ela sabe que ela tem o poder aqui para proteger o tesouro dela e que ninguém vai mexer. Então é uma rainha que fala de prosperidade, fala de sucesso. E a gente tem aqui a Imperatriz, que é uma das melhores cartas do tarô. Eu acho que a carta da Imperatriz e a carta do Sol, acho que são cartas maravilhosas em relação à abundância e ao sucesso. Fala de fertilidade também. Então, para quem está tentando engravidar, lá no final do mês, vocês podem receber aí uma notícia de positiva, né? Para quem está tentando, lá no final do mês pode vir uma notícia positiva aí, vocês conseguindo realizar o sonho de vocês. Mas, com relação à parte material, financeira, a Imperatriz, ela traz abundância, ela traz prosperidade, ela é próspera, ela tem essa energia de riqueza, de prosperidade, de crescimento, tá? É como se aonde ela tocasse virasse ouro, sabe? Ela tem esse poder de prosperar, de fazer as coisas florescerem, sabe? De fertilidade, de crescimento. Então, é uma carta que fala de crescimento aí para vocês. O que me preocupa um pouquinho aqui no final do mês é o seguinte: a gente tem aqui a rainha de ouros, né, rainha de pentáculos, que fala desse sucesso, né? Ela é uma rainha abundante, ela tem um reino abundante, né? O reino de pentáculos é fértil, ele produz, ele tem riqueza, né? Ela tem tranquilidade aqui com relação ao tesouro dela, a riqueza dela, porque ela sabe que ela consegue conquistar tudo que ela quer. Mas logo na sequência a gente tem aqui um 9 de espadas. Essa carta me preocupa um pouquinho. Talvez lá no final do mês, o que acontece? Vocês vão conseguir refletir por algum motivo, seja forçada essa reflexão aqui da eremita ou não, vai da sabedoria de vocês, de entender o recado do tarô. Vocês vão conseguir colocar as coisas em ordem. Então, acredito que para muitos aqui, essa questão, esses problemas são com parte... Tem parte financeira, tem parte material também. Por algum motivo aqui eu vejo que é no trabalho, naquilo que envolve finanças para vocês. Só que depois que vocês refletirem sobre, tiverem esse período aí de pausa, seja forçado ou não, vocês vão conseguir ter uma estabilidade, vocês vão se sentir, falar, não, beleza, consegui colocar a casa em ordem, sabe? Vocês vão conseguir entrar num período de estabilidade, depois desse período de reflexão. Essa carta do 9 de espadas, ela me mostra que vocês vão estar com um pouco pensativos, né? É uma carta que fala um pouco de uma certa depressão, uma certa angústia. Vocês vão estar meio angustiados. Eu vendo aqui, é engraçado, né? Ela saiu logo abaixo dessa carta aqui, que é o 4 de espadas, que é a carta que fala da inércia, da estagnação, que eu falei para vocês. Se vocês não aceitarem ajuda, vocês vão sentir que as coisas não saem do lugar, que ficam estagnadas. E o 9 de espadas saiu logo abaixo. Então, é muito essa energia. Vocês vão conseguir refletir, vocês vão conseguir estabilizar a situação que vocês precisam estabilizar, mas ainda assim vocês vão ficar pensando. Mais uma vez o que me vem aqui, tá? Vocês vão,
para quem conseguir delegar essa função ou dividir esses problemas, seja como for, é como se você se sentisse... Pro ariano é muito difícil isso. É como se vocês se sentissem inferiores porque vocês pediram ajuda, tá? Apesar das coisas estarem bem, tranquilas, vocês conseguirem estabilidade, vocês estão estáveis com a situação, né? Vocês já conseguiram colocar a casa em ordem, ainda ficou aquele ressentimentozinho de... Poxa, por que eu não pensei nisso antes, sabe? Por que eu não refleti sobre isso antes e por que eu não fiz isso antes, né? Se eu tivesse feito isso antes, eu não precisava ter falado com outras pessoas, né? Não precisava ter envolvido outras pessoas. Mas é algo passageiro, tá? Não é algo... Não é um sentimento que, sabe? É mais assim, aquela... Por que eu não pensei nisso antes, sabe? Aquela pulguinha atrás da orelha que fica perturbando. Nossa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse ido por esse caminho antes, talvez não teria passado por tudo que eu passei, enfim. Mas é nada demais, porque vocês vão conseguir se estabilizar, sabe? Esse momento aqui de reflexão vai trazer para vocês aí estabilidade. Vocês vão conseguir colocar a casa em ordem. E logo na sequência dessa carta aqui, que fala desse sentimento aí meio... sabe? Vocês têm aqui a Imperatriz, que fala de progresso, de felicidade, de abundância, de crescimento. Então, é tudo muito rápido, sabe, Áries? Não é nada muito... Eu sinto que o mês de novembro para vocês vai voar, sabe? Porque tanta coisa acontecendo, são tantas coisas para resolver, tanta... cabeça tá tão a mil que vai passar muito rápido. Então, não é nada que atrapalhe. Vocês só vão sentir que vai estar meio atravancado se vocês de fato não aceitarem receber ajuda, tá? Não aceitarem aí dividir e aceitarem novas opiniões, sabe? Dividir os problemas e aceitarem novas opiniões. Lá no fundo do deck a gente tem uma carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela gira o tempo todo, né? A vida é feita de ciclos e os ciclos, eles se encerram para outros começarem. Então, eu sinto aqui, né, como síntese do mês de vocês vão começar um novo ciclo, tá? Alguma coisa nova começa, e é muito interessante, porque calha muito com o que foi falado ali no início do mês, né? No início do mês é muito louco como vocês vão de 0 a 1000 muito rápido, sabe? Vocês vão começar o mês tranquilos, fazendo escolhas, com planejamento, se planejando muito bem e tal, conseguir escolher tranquilo, felizes. E aí lá no meio do mês vocês deixam um eco de vocês falarem mais alto, sabe? Aquela coisa de eu dou conta sozinho, eu não preciso de ninguém. Não deixa, não entra nessa vibe, Áries. Não entra nessa vibe, porque isso vai acabar bloqueando o meio do seu mês, você vai se sentir aí pesado. Então não entra nessa vibe. Você não é melhor que todo mundo. Você é muito bom naquilo que você faz? É muito bom. Mas pedir ajuda não é feio, não é ruim, não é sinal de incompetência, não é sinal de nada, sabe? Pedir ajuda, dividir seus problemas e escutar novas opiniões faz parte da vida e é sábio, sabe? É sábio você dividir isso para que você possa se sentir um pouco mais tranquilo para olhar a situação de fora e não ser pego de surpresa aí por algo que faça você parar de fato, entendeu? Principalmente na área da saúde, né? Quando a gente não dá a devida importância para os nossos problemas e a gente se sobrecarrega, nosso corpo para. Ele fala, não, tô te dando aqui sinais de que você tá se sobrecarregando e você não quer me escutar, então tá bom, então vou trazer aqui, você vai ficar doente, você vai pegar um resfriado, vai pegar uma dor de garganta, que você tem que, sabe, uma febre, um negócio, você não consegue sair de casa, você tem que ser medicado, enfim. E aí não adiantou nada, você se matou e não resolveu o problema. Então, vai pelo caminho de pedir ajuda e de dividir os problemas que vai dar tudo certo. Certo, Áries? Vou ler de novo aqui pra vocês a carta
do Oráculo das Intenções, que eu sinto que vem calhando com isso. Vocês estão sem coragem de pedir ajuda ou de compartilhar os problemas. Aqui eu falo pedir ajuda, mas talvez vocês estejam cheios de problemas que vocês não conseguem. Vocês querem resolver sozinhos, não querem compartilhar com outras pessoas, mas se vocês compartilharem esses problemas que estão acontecendo, esses fardos que estão acontecendo, que está te sobrecarregando, as coisas vão ficar mais leves. E vocês, aqui eu vejo que vocês estão com medo de compartilhar. Eu não consegui entender, mas parece que vocês estão com medo de compartilhar algum problema, alguma coisa que está te afetando, que está te sobrecarregando, e vocês, se vocês compartilharem esses problemas, as coisas vão ficar mais leves. Então, eu acredito que essa carta aqui saiu com relação a isso. Coragem. Tenha coragem para colocar para fora e compartilhar com quem deve compartilhar, porque fazendo isso as coisas vão ficar mais leves, tá? Então, eu vou ler de novo para vocês. Nos momentos de tempestades, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. Então, é isso. Quando você estiver lá com problema na tempestade, estiver sobrecarregado, compartilha. Compartilha esse problema com quem quer que seja. Porque compartilhando as coisas vão ficar mais leves para você. Certo? Vou tirar uma cartinha aqui do Oráculo da Lua pra gente finalizar, entender aí qual é a síntese do mês, que se tem mais uma mensagem. Eu sempre falo, se você tem uma dúvida aí, né? Se você já entendeu qual foi o recado aqui do tarô, né? Para qual setor da sua vida foi, e você ainda tem alguma dúvida, nesse momento, mentaliza aí uma pergunta pro Oráculo da Lua. Ele vai te dizer um sim, um não, talvez, ou vai te apontar um direcionamento do que precisa ser feito. Se você não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma pergunta, aí mentaliza coisas boas, mentaliza aí uma mensagem para o mês que o oráculo vai mandar. Então, bora lá. Novembro de 2022 para o signo de Áries. Sol, Lua ou ascendente no signo de Áries. Já virou. Um tempo de cura. Lua balsâmica. Um tempo de cura. Eu vou ler aqui para vocês, no livretinho do oráculo, o que ele quer dizer com um tempo de cura. Deixa eu achar aqui. Lua balsâmica. Lua balsâmica, página 38. Lua balsâmica. A paciência é necessária durante a lua balsâmica. É um tempo para autocuidado, já que você lentamente se prepara para a lua nova, que está logo ali. Não importa em qual ponto do ciclo lunar você tirou esta carta, ela é um lembrete para pegar leve com você mesmo. Calhou totalmente aqui, né? O tempo de acessar todo o seu poder criador chegará muito em breve. Dê a você o tempo que precisa. Então, não tem nem, né? Não tem nem o que complementar. Foi só um reforço do que a gente já havia falado aqui. Dê um tempo para você, sabe? Não se sobrecarregue. As coisas elas vão acontecer. Então, faça esse exercício. Solta. Solta o que você tem que soltar. Divide os seus problemas. Divide aí o fardo que está pesado, que está te sobrecarregando, para não ter um problema. Para não ter um burnout aí e acabar doente e aí tendo que parar forçado. Certo, Áries? Eu espero que o mês de novembro seja um mês de muito aprendizado para vocês, que vocês consigam colocar em prática o recado do tarô, que vocês aprendam a dividir e não se achem aí um super-herói que consegue fazer tudo sozinhos, tá? Espero que o mês seja excelente para vocês, com muitas novidades. Eu espero que essas escolhas que vocês fizerem aí no início do mês, né, que vocês façam realmente com tranquilidade, em paz, meditando, se planejem muito, e para que vocês possam colher lá no finalzinho de novembro toda a prosperidade, toda a abundância que o jogo vem trazendo para vocês. Aproveitem esse novo ciclo que começa
e um beijo!